Glória a Deus, graça e paz, amados. Muito bom, mais uma vez estarmos juntos aqui, essa noite maravilhosa, e termos o privilégio de poder ministrar uma palavra do Senhor para o seu coração, de poder juntos cultuarmos a Deus, adorarmos aquele que vive, aquele que reina para sempre, termos o nosso coração, como acabou de falar a Alessandra, inundados pela glória dele, pela graça dele. Isso é muito bom ter você conosco, que a sua vida nesses dias seja um canal de Deus para a vida de outras pessoas. Como já foi falado, você pode fazer isso compartilhando essa palavra com outros, compartilhando esse culto com outros, chamando aí, marcando outras pessoas para estarem assistindo, ouvindo essas canções, essa palavra, enviando o link para outras pessoas. Você pode ser bênção do Senhor, fazendo o seu trabalho missionário desta forma. Você pode também fazer de outra forma. Você pode dando o seu joinha, apertando o coraçãozinho. Você vai estar marcando para a rede social, dizendo que esse vídeo é importante, acenando para que outras pessoas possam ver, que ele seja assim mostrado de uma forma mais destacada para outras pessoas. Então você pode fazer isso, dando o seu amém, dando o seu glória a Deus, dando o seu aleluia aí por meio das figurinhas, por meio dessa linguagem que é a linguagem das mídias sociais. Muito obrigado por tê-los conosco. Em nome da IBN Pinhais, eu dou bem-vindo a todos, e o privilégio do nosso coração, privilégio para as nossas vidas, poder compartilharmos com vocês daquilo que a palavra do Senhor tem ministrado ao nosso coração. E que nessa noite, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrarmos, que possa falar profundamente ao seu coração, que nós possamos juntos ser edificados, ou sermos edificados pela palavra de Deus, assim como fomos edificados pelos louvores, pela ministração feita até agora, assim também que sejamos edificados e firmados na palavra de Deus um pouco mais através dessa ministração. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo, vamos ler no capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 26. Então, Tiago, capítulo 2, versículos 14 até o 26, vamos estar lendo. E eu queria falar com os irmãos, com você nessa noite, ou no horário que você estiver assistindo. Eu queria falar sobre fé e obras. É um tempo onde o Espírito Santo tem falado muito ao nosso coração a respeito disso. Nós temos visto uma parte grande da igreja, dos pregadores, se confundindo, se perdendo em relação à fé e obras no reino de Deus, confundindo as coisas quando se fala na palavra do Senhor a respeito de obras. E que nessa noite, o desejo do nosso coração não é fazer um tratado teológico de forma alguma, mas é fazer uma interpretação conforme, segundo a regra áurea da hermenêutica bíblica, né? Bíblia se interpreta com Bíblia. Então nós não podemos dar uma outra interpretação aos textos da palavra de Deus. Não podemos dar outra interpretação que não aquela que a própria Bíblia a dá. Então queremos olhar de uma forma um pouco mais profunda em relação a esse binômio fé e obras, que muitas vezes é usado ou são usados nas mensagens, nas pregações, no dia a dia, nos ensinamentos, mas que são mal utilizados, que são mal interpretados em relação ao que a palavra de Deus traz para nós como princípios. Então diz assim o texto, eu vou ler na Nova Versão Internacional, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso pode a fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé,
por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém diria: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém? O texto é muito conhecido. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que esteja falando mesmo aos nossos corações, que você possa, nessa hora, despir-se de todo preconceito, de todo conceito preconcebido, e que possamos realmente dizer ao Espírito Santo: fala-nos ao nosso coração, Senhor. Fala-nos, não nos deixe enganados, não nos deixe iludidos, confundidos, porque o Senhor é aquele que, falando, faz com que os nossos corações se derretam como cera. Pai, eis aqui a Tua palavra, e o desejo do nosso coração nessa noite é que essa palavra possa trazer, Senhor, entendimento ao nosso coração, que possa nos falar profundamente, que nós possamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, trazendo-nos, Senhor, esse texto dizendo que a fé sem obras é morta, e que assim, Senhor, com um entendimento a respeito disso, nós possamos embasar a nossa fé por meio das obras, e que possamos a cada dia, Senhor, caminharmos nesse entendimento, e olhando para a Tua palavra, para tudo aquilo que aqueles homens e mulheres que viveram juntamente com o Senhor, enquanto o Senhor estava aqui na terra, aqueles, Senhor, que antes disso, como profetas, como, Senhor, os sacerdotes, como os patriarcas, que viveram na Tua presença, que alcançaram de Ti um bom testemunho, e que viveram, Senhor, essa fé de forma plena, que eles possam nessa noite falar mesmo através da Tua palavra aos nossos corações, que as suas vidas possam trazer exemplos aos nossos corações, de forma que nesses dias nós possamos assim, Senhor, vivermos de forma plena aquilo que o Senhor tem e aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Queridos, então, nós precisamos entender um pouco a respeito de fé e obras, porque é claro, o texto vem trazendo um ensinamento que é nítido, dizendo que a fé sem as obras é morta. E ainda fazendo um paralelo muito justo, dizendo que as obras as quais o texto está falando, as obras às quais a palavra de Deus refere-se, dizendo que sem elas a fé está morta, vem dizendo que essas obras são para a fé aquilo que o Espírito é para o nosso corpo. Então, ou seja, é algo fundamental, intrínseco, nesse contexto, naquilo que a palavra do Senhor está dizendo, é uma condição sine qua non a nossa fé ser procedida, ou seja, ser seguida de obras. Então, para que nós possamos entender, porque muitas vezes o problema não está em nós acreditarmos, em nós crermos que a fé sem obras é morta. O problema está exatamente em identificar que tipo de obras são essas. Porque nós temos visto as pessoas se confundindo, e não raramente nós estamos vendo igrejas
pastores, ministérios, referindo-se a essas obras como se fossem obras sociais. O que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus está dizendo. Nós temos visto ministérios se distanciando da palavra de Deus e agindo para que a sua fé seja externada, fazendo obras sociais, como dar cesta básica, construir casa para pessoas, fazer tantas coisas, abençoar a vida de tantas pessoas, como se isso fosse uma prova visível de que eles têm fé. E não é isso que a palavra de Deus diz. É por isso que nós precisamos olhar e nós precisamos entender. O texto ele é muito claro. O grande problema é que o apóstolo Tiago, ele faz uma comparação inicial, ele usa uma metáfora, uma parábola para se fazer entender, e aí nós confundimos a sombra, a palavra, a metáfora, com aquilo que é a realidade. Ele quis dizer, assim como ele terminou dizendo que assim como o corpo, seu espírito está morto, a fé sem obras é morta. Ele faz esse mesmo paralelo no começo desse texto e ele faz no final. Só que nós não achamos o seguinte, que se a nossa fé não tiver espírito, ela não tem valor, confundindo aquilo que é da primeira parte da metáfora com aquilo que é da segunda. Nós não confundimos, mas da primeira parte, quando ele diz que se alguém tiver fome ou estiver com frio, e alguém o encontrar e disser, olha, vai em paz, cubra-se, vista-se, alimente-se, e aí você não suprir ele daquilo que ele está precisando, então não vai adiantar nada. Nós confundimos, e isso tem sido muito frequente, porque a partir desse início que ele faz, quando ele diz, se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Ele pega isso para exemplificar, ele pega algo humano, material, para dizer para a pessoa o seguinte, se a pessoa tem uma necessidade física, não adianta você a abençoar, você querer supri-la com um suprimento espiritual. Então aquilo que é natural, aquilo que é físico, precisa ser suprido com aquilo que é físico. E aquilo que é espiritual, precisa ser suprido com aquilo que é espiritual. Então não adianta uma pessoa estar precisando de roupas e você querer orar por ela e mandá-la em paz. Não adianta, você vai precisar dar roupas para ela. E não adianta também a pessoa estar precisando de oração, de uma libertação, e você arrumar um emprego para ela, e você arrumar roupas para ela, e você dar comida para ela e dizer, agora vai em paz. Também não adianta. Só que nós não podemos confundir. Quando se fala a respeito, e aí ele continua dizendo, assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A nossa mente carnal já tende a ligar essas obras que ele está dizendo com as obras do dar comida e dar roupa. Mas não é. Ele usou apenas uma ilustração para dizer, aqui nós temos um binômio e nós temos em relação à fé outro binômio. Nós temos um binômio necessidade física e suprimento físico, e nós temos um binômio fé e necessidade de manifestação dessa fé fisicamente. Então nós não podemos achar que só porque ele achou, só porque ele introduziu o seu texto, explicando-nos de uma forma para que nós pudéssemos entender, as obras das quais ele está falando, doravante, são obras sociais. É dar roupa ou é dar comida, porque não é. Então ele vem dizendo, então você dirá, eu tenho obras, não é? Eu tenho obras, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me a sua fé e eu lhes mostrarei a minha fé pelas obras. Mostre-me as suas obras a sua fé sem obras e eu lhes mostrarei a minha fé pelas obras. Obviamente. Só que essas obras são as obras das quais ele vai estar elencando. Quando ele começa a tratar a respeito dessas obras às quais ele está se referindo agora, ele traz alguns exemplos, e a Bíblia traz N exemplos a respeito dessas obras às quais ele estará referindo-se de hora avante. Ele está dizendo, eu tenho obras e você tem fé. Então vamos lá,
vamos ver se você consegue me mostrar a sua fé sem obras, porque eu posso mostrar a minha fé pelas minhas obras. E aí ele começa a dar alguns exemplos. Exemplos de pessoas cujas suas obras embasaram a sua fé. E nós começamos a entender agora de que tipo de obras ele estava falando. Porque ele diz: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Então vejam que a obra que ele está dizendo, que embasou a fé de Abraão, já não foi uma obra social. A obra que ele está dizendo, que embasou a fé de Abraão, que fez com que Abraão fosse justificado, era uma obra que endossava a sua fé, e não simplesmente uma obra qualquer, ou uma obra social. Abraão não foi justificado porque ele deu comida a alguém, porque ele sustentou alguém, porque ele deu roupa, casa, ou qualquer outro tipo de coisa. Não, ele foi justificado porque ele creu, e crendo, ele praticou uma ação que era de acordo, que era condizente com a sua fé. Então ele creu em Deus, e ele foi lá e ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Então a obra a qual ele está se referindo, que trouxe então esse reconhecimento à fé de Abraão, não é uma obra social. E é isso que nós precisamos entender. Porque existem as obras, via de regra, elas são uma materialização de alguma coisa. Pode ser que as obras sejam materialização dos nossos esforços. Existem algumas obras, algumas coisas que nós fazemos, que elas são plenamente a materialização dos nossos esforços. Existem algumas coisas que nós fazemos, que são simplesmente a materialização dos nossos desejos. Existem outras obras, outras coisas que nós fazemos, que são materialização da nossa fé. As obras que são materialização do nosso desejo, elas não embasam a nossa fé. As obras que são materialização do nosso esforço, ou dos nossos esforços, elas não embasam a nossa fé. As obras que vão embasar a nossa fé, as obras que vão dizer que eu tenho fé, que a minha fé não é uma fé morta, não são as obras que são frutos dos nossos desejos, e nem são obras frutos dos nossos esforços, mas são obras que trazem assim a materialização da nossa fé. Quando nós cremos e quando nós agimos de acordo com aquilo que cremos em Deus, de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz para nós, então nós materializamos a nossa fé. Mas as pessoas, muitas vezes, o evangelho hoje em dia tem sido deturpado. E nós estamos querendo achar que aquilo que as pessoas comuns, as pessoas naturais fazem, isso serve para embasar a fé. Não serve, queridos. Dar cesta básica, dar comida, dar roupa, fazer obras sociais, qualquer um pode fazer. E não são dessas obras que a palavra de Deus está falando. Nós estamos falando não apenas de obras sociais, mas eu gosto de dizer que são aquelas obras que Jesus fala lá em Mateus 6, obras de justiça. Existem as obras sociais, existem as obras de justiça, que vão fazer jus àquilo que a sua fé diz. Pode até ser que seja uma esmola, mas desde que aquela esmola seja algo que estará materializando a sua fé, não o seu desejo, não os seus esforços. E é por isso que muitas vezes nós confundimos. E o texto segue dizendo: você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Juntas. Ele falando a respeito de Abraão. Ele creu e ele agiu de forma que as suas obras pudessem justificar, pudessem assim trazer a lume, trazer à luz aquilo que estava como fé no coração deles. E diz assim: e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então essa fé que está dizendo que exige obras, ou seja, essas obras, elas são obras que elas vão fazer com que a nossa fé seja aperfeiçoada, porque elas estão linkadas, elas estão ligadas uma à outra. Então é isso que a palavra do Senhor vem dizendo. Por isso que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Então veja que uma pessoa é justificada pelas obras, mas não está falando de obras sociais. Está falando de obras, essas obras que Abraão fez. E o que Abraão fez?
ele, crendo em Deus, sacrificou o seu próprio filho por amor a Deus, por obediência a Deus, mostrando essas obras são obras que justificam, porque são obras que materializam a nossa fé, e não obras sociais. Então ele foi chamado amigo de Deus. Então veja que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. E diz, caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? A mesma coisa. Raabe creu que aquele povo que estava ali acampado ao redor da cidade onde ela morava, a cidade das palmeiras, Jericó, aquele povo que estava acampado ali ao redor, era um povo de Deus, era um povo que Deus havia retirado do Egito. Raabe acreditou e ela agiu contra os princípios do seu povo, arriscando ser morta. Ela acolheu os espias, ou seja, ela não teve uma fé simplesmente de acreditar, ela teve uma fé de colocar em prática aquilo que ela cria. Então ela creu e ela acolheu os espias. A sua fé estava alinhada com as suas obras, estavam alinhadas com a sua fé, embasando a sua fé. Por isso entrou, inclusive, para a genealogia de Jesus. A fé sem obras é morta, de fato. Mas nós precisamos entender que obras são essas, para que nós não venhamos a estar confundidos, achando que nós estamos fazendo coisas boas, achando que nós estamos dando ofertas, esmolas, oferecendo cestas básicas, outras coisas. Eu não estou dizendo, queridos, que nós não devemos fazer essas coisas. Devemos, se temos condições, nós podemos fazer. Agora nós não podemos é dizer que isso é o que vai estar mostrando a fé que nós temos, porque isso não tem nada a ver. Inclusive, nem é a função da igreja. Isso pode ajudar a cumprir a função da igreja, que é pregar o evangelho. Então pode ser que por meio disso nós possamos levar a palavra de Deus, mas a nossa função como igreja, como corpo de Cristo, é pregar o evangelho a todas as nações, ensinando-os, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que o Senhor nos ensinou, ou que Ele nos entregou. Pode ser que para cumprirmos essa missão, nós possamos usar algumas coisas, mas essas obras não dizem absolutamente nada da nossa fé. Nada. Porque uma pessoa totalmente sem Deus pode fazer essas mesmas obras, e ela não será justificada, porque não está alinhada com a sua fé. Então, o texto vem dizendo claramente, e nós precisamos entender. Um outro texto que fala e que pode corroborar com esse entendimento, que é um texto muito conhecido também. Você pode voltar aí, se você tiver com a sua Bíblia, umas 3 páginas, na minha, exatamente 3 páginas, você pode voltar e você vai encontrar Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11 é impressionante. Ele traz a galeria dos heróis da fé. E ele vai mostrar que todos esses heróis da fé, você vai perceber que todos os exemplos dos heróis da fé, a palavra vai dizer, com raríssimas exceções, vai mostrar a fé que eles tiveram e as obras que eles tiveram. E nenhuma delas são obras sociais. Nenhuma delas é dar comida para ninguém, é dar roupa, é dar cesta básica, é construir casa, nenhuma delas. Então não é isso que embasa a nossa fé. Vem trazendo os heróis da fé. Para a gente facilitar, para não ter que ler Hebreus 11 inteiro, eu vou só citando alguns casos, para que nós possamos assim embasar. A palavra do Senhor diz que pela fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor a Deus, e ele foi aceito diante de Deus, assim como a sua oferta. Então a fé dele levou ele a oferecer um sacrifício, a obra dele foi o sacrifício. A palavra do Senhor também diz que Noé, pela fé, ele construiu uma arca. A obra que fez com que a fé de Noé não fosse uma fé morta, foi construir uma arca. Foi fazer com que aquilo que ele cria da palavra de Deus, o que Deus havia falado com ele colocou em prática, construindo uma arca. Essa era a obra de justiça, que ia fazer com que a fé dele fosse explicitada. Então, pela fé, Noé construiu uma arca, depois de ser avisado. Abraão, pela fé, diz o versículo 8 de Hebreus, pela fé Abraão, quando chamado a obedecer, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia por herança.
Então Abraão foi chamado por Deus, e aí qual que foi a obra de fé de Abraão? Saiu andando para uma terra que futuramente ele receberia como herança. Saiu da sua terra, do meio dos seus parentes, para a terra de Canaã. A obra da fé dele foi sair andando, foi cumprir, foi sair do lugar que ele estava para viver aquilo que Deus tinha. A Bíblia diz então que pela fé ele peregrinou. A obra da fé foi peregrinar, foi caminhar. Era isso que explicitava a fé que ele tinha. Versículo 17 também diz: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Do mesmo jeito, o mesmo texto que Tiago usa para exemplificar uma obra que faz com que a fé não seja uma fé morta. Então, de igual forma, e vejam só, seguimos, versículo 20: pela fé Isaque abençoou Jacó. Pela fé Jacó abençoou cada um dos seus filhos. Veja que as ações, nenhuma ação que vem demonstrando a fé, nenhuma são ações sociais. Pela fé Jacó abençoou cada um dos seus filhos. Pela fé José fez menção do êxodo. Versículo 23, pela fé Moisés foi escondido durante 3 meses por seus pais. Veja só, que a fé também pode fazer você se esconder. Fé não é só para se expor, não. Fé também pode fazer você se esconder. Eles tiveram fé que Moisés era um menino diferente, mas de qualquer forma vamos esconder, porque o que eles estavam fazendo era agindo de acordo com aquilo que eles criam em Deus. Mas também não precisava chegar diante do faraó com o menino e mostrar que eles tinham fé e que poderiam expor o menino. Não, a Bíblia diz que eles esconderam do faraó, obedeceram a fala de Deus. Então veja só, versículo 24, pela fé, Moisés, já adulto, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé ele abriu mão, ele agiu então de acordo com aquilo que ele cria em Deus. Versículo 27, pela fé saiu do Egito, mesma coisa. 28, pela fé ele celebrou a Páscoa, celebrou o livramento antes do livramento acontecer. Eles celebraram a Páscoa no mesmo dia em que o anjo da morte passaria. Mas fizeram isso antecipadamente, pela fé. Eles agiram de acordo com aquilo que eles estavam crendo. Versículo 29, pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho. E assim, queridos, nós vamos ver aqui, até o final, nós vamos ver exemplos de que obras Tiago estava falando quando ele diz que a fé sem obras é morta. São obras que refletem a sua fé. São obras que vêm ao encontro daquilo que você diz que crê. Porque caso contrário, a sua fé será morta. Eu lembro-me agora de uma passagem lá de 2 Crônicas, quando fala do rei Josafá, a palavra do Senhor diz que se reuniram ali os moabitas, os meunitas, né, se reuniram contra o rei Josafá, e eles vieram contra ele, e a palavra do Senhor diz que o profeta veio a ele, deu uma palavra e ele creu. Josafá creu. E qual foi a obra que Josafá fez? Josafá acreditou tanto naquilo que Deus tinha falado para ele, que ele tirou os soldados do fronte de batalha e falou o seguinte: quem vai na frente agora são os levitas. Ele creu tanto. A Bíblia não diz que Deus mandou ele colocar os levitas na frente. Não mandou. Foi uma obra de fé. Ele creu e ele colocou os levitas para irem na frente, cantando, glorificando a Deus, dizendo que o Senhor é bom e que a misericórdia dele dura para sempre. Isso são obras de fé. Obras de fé, obras que fazem com que a sua fé não seja morta. Não é você dar as coisas a ninguém, mas é fazer com que você possa viver aquilo que você conhece de Deus, aquilo que você sabe da palavra de Deus, viver aquilo que Deus tem ministrado através da palavra ao seu coração. E se você não está disposto a fazer com que aquilo que a palavra de Deus diz para você, se você não estiver disposto a fazer com que isso que você diz crer, que aquilo que é a sua fé, que é o seu ponto nevrálgico de relacionamento com Deus, se isso não é visualizado pelas pessoas, através de uma ação que condiga com aquilo que a palavra de Deus diz, então a Bíblia diz que a sua fé é uma fé morta. E a minha pergunta nessa noite é: o que é na sua vida
que tem feito com que você tenha consciência de que a sua fé não é uma fé morta. E é interessante que Tiago ele traz um texto muito legal. Ele diz assim: você crê que há um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem. Então eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Qual é a diferença da sua fé e a fé que o diabo tem em Deus? Qual a diferença entre a sua fé em Deus e a fé que o diabo tem em Deus? Porque o texto está dizendo que o diabo também tem fé em Deus. Ele também crê que há um só Deus. O texto está dizendo que os demônios também creem que há um só Deus, que existe um só Deus. Eles também têm fé. E aí muitas vezes nós dizemos: eu tenho fé, e eu queria que você respondesse para você mesmo, aí onde você está. O que é que diferencia a sua fé da fé que os demônios têm em Deus? Só existe uma coisa que pode diferenciar: é a sua obediência aos princípios da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz: faz bem, muito bem, até mesmo os demônios creem e estremecem. Eles creem, mas eles não obedecem. Então o que vai fazer com que a sua fé não seja uma fé morta é exatamente o fato de você obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Assim como o texto de Hebreus fala a respeito de todos os heróis da fé. Eles obedeceram. E eles obedeceram não foi só para receber coisas boas. Não, de forma alguma. Se você pegar aqui no final, ele vem falando aqui, e depois no texto de Hebreus ele diz assim, uns foram torturados e recusaram-se a ser libertados. Pela fé, obra de fé, obra que estava mostrando que a fé não era uma fé morta, para poderem alcançar uma ressurreição superior, diz o final do versículo 35. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos a provas, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Fizeram isso por causa da sua fé. E a minha pergunta, a pergunta que nós já fizemos essa noite é: o que é que tem feito com que a sua fé não seja uma fé apenas verbal, uma fé professada, assim como os demônios professam, porque eles sabem, eles creem que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Como é que está a sua obediência? Como é que está as suas obras de justiça, obras que embasam a sua fé, para dizer que a sua fé é diferente da fé de um demônio, da fé de alguém que não conhece a Deus? Deus quer chamar você nessa noite, Deus quer chamar você nessa hora, para que você possa refletir, assim como o Senhor vem e diz, dizendo assim: olha, vem, arrazoemos, vem, vamos pensar nós dois juntos, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. A questão não é o que você tem feito até aqui, a questão é a disposição que você pode ter no seu coração a partir de hoje, para fazer diferente, para deixar de dizer que apenas você crê em Deus, para deixar de dizer que apenas Deus está em você. Deus está comigo. Tudo bem, Deus está com você. E que diferença isso tem feito na sua vida? Onde é que Deus não está? Onde? Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Então dizer que Deus está em mim não diz muita coisa. Não diz muita coisa. O que precisa é Deus ser através de mim. É Ele realmente encontrar em mim um verdadeiro adorador, encontrar alguém que esteja disposto a fazer com que as suas obras sejam condizentes com a sua fé, para que ele não tenha uma fé morta. E analisando isso nessa noite, analisando isso nesse momento, você pode responder para você mesmo: a sua fé é uma fé viva, ou a sua fé é uma fé morta? O que tem embasado a sua fé são obras sociais, são coisas que você faz para as outras pessoas,
ou que tem embasado a sua fé é a obediência à palavra viva de Deus. O que é que tem embasado a sua fé? Deixa o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Hoje é dia de você refletir. Agora é a hora de você refletir e saber se realmente aquilo que você fala está acompanhado do seu viver diário. Se você tem, assim como Jesus mesmo disse, olha, de tal forma falai, de tal forma procedei. Você tem procedido da forma como você fala? Ou a sua crença em Deus não passa de uma fala vazia, fazendo com que a sua fé seja uma fé morta, desprovida de obras que demonstrem uma fé viva, uma fé de acordo com a palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração. Que esses dias sejam dias para você refletir. Seja um dia para você olhar e para você saber, no seu viver diário, nas suas provas, nos momentos difíceis, na hora que as situações estão difíceis, na hora que a tentação chega, na hora que as tribulações vêm, na hora que você é colocado à prova, como a palavra de Deus diz, quando você é colocado à prova, as suas obras, as suas atitudes, elas endossam a sua fé, elas são condizentes com a sua fé, ou elas são dissociadas. Lembro agora de um pensador que disse que se o caráter de algumas pessoas encontrasse com elas na rua, eles nem a reconheceriam. Tal é a diferença entre a vida delas pública e o caráter delas. Será que tem sido assim na sua vida? Será que a sua reputação é totalmente diferente do seu caráter? Será que na hora de você realmente decidir, na hora que você é posto à prova, a sua fé tem sido aclarada, tem sido demonstrada pelas suas obras? Ou ela tem sido uma fé, como Tiago diz a respeito dos demônios, que eles creem, mas estremecem, ou seja, eles não obedecem, porque não há obediência em seus corações. Que você possa decidir ancorar a sua fé nas obras, mas obras que sejam bíblicas, obras de justiça, obras que vão mostrar a fé que você tem através da obediência sua à palavra de Deus e aos princípios do Senhor para a sua vida. Eu quero orar com você. Pai, eu quero te dar graças por esse privilégio de repartir, Senhor, um pouco desse pão com os meus irmãos, com cada um dos que estão ouvindo essa mensagem, Pai. Deus, e quantas vezes temos sido enganados, levados, Senhor, a praticar obras sociais, como se isso demonstrasse a nossa fé. E muitas vezes, Senhor, com base nisso, as pessoas estão achando que estão seguras, uma vez que a sua fé estão sendo demonstrada pelas suas obras. Que esse engano caia por terra hoje, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que cada um possa ter a consciência de que a nossa fé é demonstrada por obras de obediência à tua palavra, obras que demonstram, Senhor, que nós caminhamos dentro daquilo que é a tua palavra, aquilo que é o teu propósito, aquilo que o Senhor propôs para os nossos corações, aquilo, Senhor, que vai demonstrar publicamente, ainda que trazendo prejuízo para as nossas vidas, ainda que trazendo morte, ainda que trazendo sofrimento, mas nós agiremos de acordo com a nossa fé. As nossas obras, Senhor, serão manifestas de acordo com a nossa fé, ainda que em sacrifício daquilo que nós mais amamos, daquilo que nós mais queremos, daquilo, Senhor, que mais nos custou, assim como foi o sacrifício de Abraão com relação a Isaac, Pai. Que seja assim a fé dos teus filhos, que eles possam a cada dia, que nós possamos a cada dia, Senhor, caminhar com esse entendimento, que na hora das tentações, que na hora das tribulações, que na hora das angústias, na hora que formos provados, Senhor, que nós possamos agir de acordo com a nossa fé, que as nossas obras possam demonstrar a fé que nós temos, Senhor, para que essas obras de justiça possam demonstrar que o Senhor, e somente o Senhor, é
Deus soberano sobre as nossas vidas, e que segundo a tua palavra, segundo aquilo que temos ouvido do Senhor, é que temos agido, é que colocamos em prática, Pai, tudo aquilo que corresponde às nossas vidas, tudo aquilo que está ao nosso alcance, e tudo aquilo que é para que nós venhamos a fazer, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo, para que esse entendimento possa alcançar o coração de cada um, para que ninguém mais seja enganado, Senhor, para que todos nós possamos saber que não adianta distribuirmos tantas coisas, se na hora que formos colocados à prova, Senhor, as nossas obras não forem condizentes com a nossa fé, e que nós possamos, Senhor, assim, estarmos fora desse rol daqueles cuja fé é uma fé morta, daqueles cuja fé, Senhor, é uma fé igual à fé dos demônios, que creem, mas que estremecem, Deus, que creem, mas que são incapazes de obedecer. Assim eu abençoo a vida de cada um, para que eles possam ter uma experiência contigo, para que cada um deles, Senhor, possam olhar para essa galeria dos heróis da fé, possam olhar para esse texto de Tiago, Senhor, e saber que a fé sem obras é morta, mas que essas obras, Senhor, são obras que vão nos levar a manifestar a tua vontade, manifestar aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, e aquilo que cremos através da tua palavra em ti, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, seja sobre a sua casa, sobre os seus filhos, os seus negócios, sobre todos os que estão sob o seu comando, para a glória e para o louvor daquele que vive e reina para sempre, em nome de Jesus. Amém? Assim, queridos, vá viver a sua semana, mas saiba que as obras que vão demonstrar a sua fé, as obras que vão fazer com que a sua fé não seja uma fé morta, elas serão demonstradas nos momentos de luta, nos momentos de prova, nos momentos de tentações, nos momentos de dissabores, nos momentos mais cruciais. É aí onde essas obras vão surgir e demonstrar a fé que você tem. Que Deus abençoe em nome de Jesus.